mais de 1/3 da população brasileira está trabalhando na era da sobrevivência, ou seja, ganhando até um salário mínimo apenas. Se você é uma dessas pessoas, te convido a assistir esse vídeo até o final, pois nós vamos falar 8 erros mentais que estão impedindo você de aumentar a sua renda e provavelmente deixar você mais rico. Olá valorizados, olá valorizadas, eu me chamo Murilo Lopes e sejam bem-vindos a mais este vídeo no canal de Valor. E para começar a falar sobre os erros mentais que te impedem de ficar rico, vamos iniciar com a falácia do custo irrecuperável. Basicamente a ideia é o seguinte: você investe tempo, dinheiro, amor, tudo em um projeto. E esse dinheiro, amor ou tempo investido, ele acaba se tornando a justificativa pela qual você não desiste e faz com que você continue num projeto falido. Vamos então ao seguinte exemplo. Quando eu viajei para Curitiba de férias com a minha esposa, fomos então em um conceituado restaurante daquela cidade. Dirigimos então alguns quilômetros, até chegar no local. E chegando lá, cara, a fila de espera era de mais de 2 horas. Então, depois de 30 minutos mais ou menos passados, eu falei assim, não, vamos embora, não tem como, tipo assim, a gente ia aguardar muito tempo ali para então, a gente ser atendido. Aí ela até brigou comigo, falando, não vamos embora, porque assim, teoricamente, ela estava achando que a gente tinha gasto muito tempo para chegar até ali e não compensava mais a gente sair daquele local. Daí eu tentei explicar para ela que ela caiu numa armadilha da falácia do custo irrecuperável. Por quê? Porque ela não queria desprender daquele tempo que a gente já tinha gasto, em vez da gente procurar um novo restaurante, um novo local para a gente ir. Aí ela falou assim, não, é teoria maluca sua. Mas na verdade isso acontece muito, gente. Na maioria das vezes, a gente tem alguns projetos que a gente não quer abrir mão por mero egoísmo. A gente não quer abrir mão porque a gente já empregou ali um tempo, empregou vamos dizer assim, um dinheiro, um capital que a gente queria que desse um retorno, mas não está dando retorno. Cara, a gente tem que saber, de abrir mão, por quê? É um erro mental que a gente tem. Não, eu cheguei até aqui, por que não continuar? Mas na verdade, às vezes, a continuação faz com que você perca muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais amor, empreendido naquele negócio. Então, a gente tem que saber abrir mão de certos momentos da nossa vida justamente por causa disso. E por mais que a maioria dos coaches aí, de sucesso, eles falam, não, você tem que perseverar, você tem que ir atrás, e não sei o quê. Tá vendo aquele cara ali encarando você? Tô. É o seu pior adversário. Cada vez que você entra no ringue, é contra ele que você vai lutar. Cara, é tudo falácia. Por quê? Tem projetos, cara, que você tem que abrir mão, não pode ser orgulhoso. Por mais que você tenha demandado tempo ali naquele empregado, naquele negócio, você tem que saber reconhecer que o projeto está falido e que aquilo ali já não vai mais para frente. Então pensa o seguinte, se você está trabalhando aí numa empresa que não te valoriza há mais de 10 anos, por exemplo, você trabalha e tal, você vê que não está progredindo, que as pessoas não estão mais dando atenção no que você fala, ou então você sente a necessidade de estar ali por medo de arriscar, de ir atrás de um novo comércio, de repente, uma nova empresa para trabalhar, saiba que você pode estar vivendo aí na falácia do custo irrecuperável. Beleza, então. O segundo erro, trata-se aí da sua concepção do mundo. Muitos de nós, temos aí nossas próprias concepções, do mundo, mas somos aí, diariamente moldados e influenciados, por experiências diárias. Crenças, valores, às vezes a família, amigos influenciam a gente diariamente, em diversas atitudes que a gente tem aí no dia a dia. Há inclusive uma crença, um pensamento que diz assim, você é a média das 5 pessoas que te acompanham diariamente, ou seja, você pega os seus 5 amigos aí de trabalho, os seus 5 amigos pessoais, ou 5 familiares que você vive diariamente, aí, convive diariamente, dizem que você é a média dessas 5 pessoas. E realmente isso faz muito sentido, porque nós temos até versículos bíblicos que dizem aí, então são teorias, vamos dizer assim, passagens que desde a época de Jesus Cristo, aí, de 2000 anos atrás, você já tinha mais ou menos essa noção de que você é a média das pessoas que te acompanham. Inclusive, podemos citar aí uma passagem de Provérbios, que diz assim, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. Com isso em mente, podemos dizer que as más companhias, então, elas podem te
destruir, ou seja, te impedir de ser uma pessoa rica. Você nunca vai ser invejado por uma pessoa, por exemplo, que está distante. Geralmente a inveja vem das pessoas que estão ao seu lado, infelizmente. Portanto, é importante você fazer uma reflexão das pessoas que estão, né, te acompanhando neste momento. Para aí um minutinho e pensa, poxa, quem são as pessoas? O que elas podem, né, vamos dizer assim, te beneficiar, né, te trazer coisas positivas na sua vida? O que elas agregam de valor na sua vida? E esse nosso segundo erro está exatamente muito ligado aí ao erro número 3, que se trata da ancoragem. Pensa o seguinte, você sempre baseia, né, o seu posicionamento primeiro em informações, né, que te servem aí como âncora, ou seja, são informações que você tem disponível aí, né, na sua mente que você agregou ao longo de um período de tempo, né, que é o período que você viveu. E cada decisão que você toma agora é silenciosamente, cara, reportado a uma experiência que você já viveu, porque é tudo que você tem naquele momento, ou seja, todas as informações que você tem naquele momento, você acaba reportando na sua atitude. Mas a sua mente, na maioria das vezes, prega peças em você e até age contra o seu melhor interesse, porque assim, sua mente ela não se importa, né, se essas informações que você recebeu, elas são precisas ou não. Imagina o seguinte exemplo, você não conhece uma pessoa, mas anteriormente a conhecer ela, chega uma fofoca até você, né? E diz assim, não, aquela pessoa ali, ela costuma passar todo mundo para trás. Então, no momento que você conhecer realmente aquela pessoa, a sua mente ela vai estar bloqueada, né, de certa forma, contra aquela pessoa. Por quê? Aquela realidade que foi passada, aquelas informações passadas para você anteriormente, reporta, né, na sua atitude naquele momento que você conhece. E a sua interação, então, com aquela pessoa será a mínima possível. Por quê? A única informação que tu tinha daquela pessoa era aquela fofoca que tinham te passado anteriormente. E, cara, isso aplica diretamente, né, principalmente na questão de negócios ou em projetos novos, né? Você vai lá, tá, produz, tá todo empolgado, né? Vai começar a fazer, de repente quer adquirir um carro novo, quer abrir uma empresa nova e você comenta com alguém. Aí essa pessoa vem e fala, ah, mas isso não vai dar certo aqui nessa cidade. Ah, mas você vai ter tantos concorrentes muito mais fortes que você e você não pode, né, levar isso em consideração. Cara, eu usei esse exemplo, por quê? Pois quando eu fui abrir, né, o aplicativo João Delivery na minha cidade, a gente ouviu, cara, muitos questionamentos, né, principalmente de pessoas ali dando dicas construtivas, mas são pessoas que nunca construíram nada. Aí o que a gente blindou, né, nossa mente? Cara, não vamos ouvir essas pessoas, vamos ouvir, né, pessoas que realmente abriram negócios, pessoas que foram atrás, que são batalhadoras, porque tem pessoas ali que querem apenas te desmotivar. Infelizmente, cara, a gente está rodeado de pessoas assim, então você tem que blindar sua mente contra essas pessoas. Por isso, né, a ancoragem, ou seja, as pessoas que você se ancora é muito importante. Se a gente tivesse, né, ouvido certas pessoas, de repente aí a gente não teria atingido, por exemplo, 50 cidades, né, no qual a gente já está instalado, né, o aplicativo rodando aí. Então, cara, você tem que, né, abrir mão de certas pessoas, certas amizades, justamente por causa dessa situação. Então, tenha, né, sua ancoragem em estruturas sólidas, pessoas sólidas e também, né, em ambientes sólidos. Beleza, bora pro erro, então, mental aí, número 4. O erro número 4 trata-se de uma negação em série. A sua mente, ela usa isso diariamente, né, para te proteger. Então, ela vai fazer, né, uma ginástica mental aí para justificar certas ações que você toma. A negação aí, né, é muito comum, né, você ver em comportamentos de pessoas políticas, mas não é um comportamento aí exclusivo deles. Você provavelmente já deve ter feito isso também, ou, né, foi iludido aí por uma pessoa que usou isso contra você. Vamos exemplificar, né? Pensa o seguinte, o seu melhor funcionário está roubando, né, a empresa no qual você é dono. Primeiro você pensa, né, ah, isso não é verdade. Aí depois você pensa, bom, se ele fez isso, deve ter algum motivo. Aí terceiro você vem e já pensa o seguinte, ah, mas essa quantia ela é tão irrelevante. Aí o quarto ponto você já começa a pensar o seguinte, poxa, mas eu dei tanta liberdade, né, talvez a culpa tenha sido minha. E daí, né, em um quinto momento, por exemplo, você passa a dizer, poxa, mas se ele fez isso é porque eu merecia. Então, né, eu poderia ir listando, né, vários tópicos como forma de negação. Poxa, você está negando aquela realidade que está acontecendo. Em vez, né, de você tomar aí uma atitude que era o quê? Simplesmente demitir aquele funcionário, por melhor que ele seja. Então, basicamente, trata-se, né, esse erro mental do quê? Você está minimizando os danos, né, como forma de justificar uma atitude que de repente você não tomou, como forma aí de negar a realidade. E isso pode te fazer perder muito dinheiro. Então, né, trata-se aí de um erro mental que você tem que
saber lidar, tá? Não ficar justificando, isso, aquilo, outro. Cara, chega e toma uma atitude, né? Isso pode ser tanto para negócios, pode ser tanto para relacionamentos, né? Para família, para a área religiosa. Então, tome uma atitude, não fique, né, dando desculpas, massageando o seu ego com uma falsa realidade. O quinto erro mental vai para aqueles que superestimam, né, uma grande chance de sucesso. E isso também é chamado de viés de sobrevivência. A história é escrita por vencedores e a imprensa escreve apenas sobre aqueles que fazem. Eles nunca mostram, né, os milhares que falharam ou então, né, que desistiram ainda no meio do caminho. Tem uma história, né, muito interessante, inclusive que data ali da Segunda Guerra Mundial. Alguns oficiais do exército ali, né, eles queriam descobrir qual parte do avião que eles deveriam reforçar. Inicialmente, né, eles olhavam para os buracos, né, nas latarias dos aviões, né, de bala, daqueles aviões que retornavam. Então adicionavam, né, uma armadura ali, uma capa de aço mais espessa, né, nesses locais que possuíam então, né, aqueles buracos de munições. Até que então, né, chegou uma pessoa, dizem que é um matemático, tá, que apontou a seguinte situação: o foco, né, não deveria estar nos aviões que voltaram ali com aqueles buracos de munições, pois se aquele avião voltou, ou seja, aquele buraco, né, de munição, ele não influenciou no voo. O foco deveria estar em locais onde não estavam as marcas, pois ali seriam pontos críticos, né, para o avião continuar voando ou não. O que eu quero dizer com essa história é que você não pode, né, basear a sua realidade naqueles sobreviventes. Em vez disso, né, você deve olhar para aquilo que destruiu os outros no meio do caminho. Ou seja, tem pessoas, né, que, por exemplo, faliram um negócio, de repente uma estratégia, um projeto, né, no meio do caminho. Então você tem que focar nessas pessoas que falharam, pois ali está o erro que comprometeu. Às vezes, né, você olha, né, para a pessoa de sucesso, poxa, ela conseguiu isso, aquilo outro e tal. Mas na verdade, você tem que olhar para as pessoas que falharam. Para quê? Para que você não cometa o mesmo erro que elas cometeram. Vamos pensar o seguinte: quando a Uber começou, ela não, vamos dizer assim, não destruiu os taxistas. O que destruiu foi o mau serviço, né, prestado por eles e também, né, os preços exorbitantes, né, das corridas que tinham na época. E mesmo assim, né, a Uber se tornou aí a maior empresa, né, de táxi sem nem ter um único carro. Ou seja, né, ela não focou ali naqueles taxistas que estavam, né, ganhando o seu dinheiro. Ela focou naquelas realidades das pessoas que precisavam, né, utilizar um sistema de táxi, por exemplo, ou naquelas pessoas que possuíam um carro e que não conseguiam fazer ali uma renda extra, né, com aquele carro na sua garagem. Então, pensa o seguinte: você não deve pensar, né, tipo, poxa, ela podia vir, né, como um aplicativo apenas de taxista, cobrando valores ainda maiores, né, por causa da taxa de franquia e tudo mais, mas não, ela veio para, né, resolver um problema que existia, né, com os taxistas, que eles mesmos poderiam, né, de repente ter se unido e juntado e feito um aplicativo para melhorar esse serviço, para diminuir e tudo mais, mas na verdade, né, estava muito cômodo para eles, né, então eles não tinham por que mudar essa realidade, tá bom? Então vamos ao erro mental aí, o número 6. Esse erro mental, né, trata-se aí do dilema do preto e branco. Em todo lugar que você vá, cara, sempre vai ter uma dualidade. E para falar a verdade, nós humanos, né, amamos isso. O nosso cérebro, né, por natureza, ele é binário, ou seja, né, há dois lados. E inclusive, né, a computação gráfica que é feita, né, tudo é a partir de 0 ou 1. E isso também chega até nós, né, na vida moderna. Ou é uma vitória ou é uma derrota. Ou você arruma um emprego ou você não arruma. Adoramos pensar, né, então, ali no preto ou branco. Ou é preto ou é branco. Mas, na verdade, isso não é benéfico para ninguém. Há sempre, cara, uma terceira opção que deve ser avaliada e que, na maioria das vezes, você não está considerando. Imagine, então, a seguinte situação. Aqui são aceitas apenas duas situações possíveis: ter votado na Dilma e não poder reclamar posteriormente de preços altos, ou não ter votado e aí sim ter o direito de reclamar. Acontece que a pessoa tem o direito de reclamar sobre o que ela bem entender. E esse direito não está vinculado, né, sobre o seu voto em ter votado em um ou outro. Logo, uma pessoa pode ter votado na Dilma e reclamar, bem como não ter votado e não querer reclamar. E isso também pode ser levado, né, para o ramo financeiro. Sempre há uma terceira possibilidade, ou seja, você não tem apenas, né, uma bipartida ali, ou eu vou por esse caminho ou eu vou por outro. Você tem uma imensidão de caminhos que você pode percorrer. Alguns coaches aí, né, de sucesso, eles costumam falar: ou você, né, tem momentos de lazer ou você investe. Na verdade, você pode ter o seu momento de lazer e também investir, apenas, né, controlando aí as suas finanças. Você não precisa abrir mão do seu lazer, né? Eu não posso mais viajar porque eu estou investindo.
cara, você tem que, né, ter gosto pelo processo. Então, não faça o seguinte, não, ou eu invisto, ou eu então tenho meu lazer. Não, cara, separa ali, né, no seu orçamento 10, 20%, né, do seu orçamento para estar investindo e 10, 20% ali para lazer. Por quê? Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim como, né, você em outros setores, por exemplo, na parte ali emocional ou na parte de família, você tem várias possibilidades, cara. Não se limite apenas em duas possibilidades, tá bom? Então, né, nós seguimos aí para o nosso erro mental número 7. Muita gente pensa assim, se uma coisa aconteceu, né, devido ao fato de uma outra coisa ter acontecido anteriormente, isso significa que essas duas coisas, elas estão conectadas. Esse erro mental se chama correlação versus causalidade. Porém, nem tudo segue essa mesma regra, tá bom? É por isso que muitas previsões por aí falham. As pessoas são incapazes, né, de perceber que as coisas simplesmente não estão conectadas apenas porque duas, né, variáveis ali estão conectadas estatisticamente uma com a outra. Vejamos então, né, o seguinte exemplo. As vendas de sorvete e os incêndios florestais estão correlacionados, pois ambos os eventos acontecem, né, no momento de maior calor, ou seja, no verão. Mas isso não quer dizer que a culpa, né, dos incêndios florestais seja o aumento da venda de sorvetes. Trazendo isso, né, para um episódio recente aí, né, que nós vivemos, muitas empresas, né, demitiram pessoas aí, né, durante a pandemia, alegando aí, né, corte de gastos, entre outras, né, situações que aconteceram. Mas mesmo, né, com tantas demissões aí, muitas pessoas ainda se mantiveram, né, nos seus antigos empregos, né? Não foram demitidos. Mas para pensar aí, né? Por quê? Qual que é a relação? Por que umas pessoas foram demitidas e as outras não? Algumas pessoas vão falar aí, né? Não, o que aconteceu foi por causa da pandemia, foi corte de gasto e tudo mais. Mas na verdade, cara, é o quê? A pessoa que, né, foi demitida, ela não desempenhava, né, de repente, uma função ali essencial para aquela empresa. Ou seja, né, a empresa conseguiu sobreviver mesmo sem aquela pessoa. Então, pode ser que o erro não esteja ali, de repente, né, no corte de gasto. Aquela empresa poderia ter cortado esse gasto anteriormente a essa pandemia, né, que aconteceu. Então é o seguinte, né, você tem que pensar que são relações que acontecem, porém aquela causalidade não está agregado, né? Tipo, não necessariamente foi por causa da pandemia, mas de repente, né, era uma necessidade que a empresa vinha, né, tendo ali, que necessitava de repente demitir aquelas pessoas. Pode parecer maluquice, né? Murilo, você está falando besteira, mas na verdade isso acontece, porque tipo assim, por que a pessoa vai demitir uma pessoa ali, né? Por que um empresário, né, vai demitir uma pessoa que não, vamos dizer assim, desempenha um papel crucial na empresa? Ela não vai demitir essa pessoa, ela vai demitir aquelas que desempenham papéis, né, que podem ser substituídos, ou de repente, né, o serviço que ela estava fazendo, outra pessoa pode desempenhar e ela libera aquele cargo, né, libera aquele custo. Eu estou falando isso, né, estrategicamente na questão financeira, tá, gente? Você tem que pensar, né, na mentalidade do empreendedor e não na mentalidade, né, daquela pessoa que necessita daquele emprego, tá bom? Portanto, né, aquela pessoa que foi demitida, ela deve fazer uma reflexão ali. Poxa, né, o que eu desempenhava que eu poderia ter desempenhado melhor? Ou, de repente, a função que eu deveria ter exercido, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa não vai ser demitida simplesmente pelo fato, não, quero te demitir. Cara, há sempre, né, uma relação, há sempre um motivo, né, uma motivação para que aquela demissão ocorra. Dito isso, né, então vamos aí, né, para o nosso último erro mental, o erro mental número 8, que trata da aversão da perda, né, versus a recompensa. E essa é justamente a razão pela qual apenas 1% da população é realmente rica. As pessoas médias, né, que a gente diz aí, elas tendem a se inclinar, né, da aversão à perda. Isso significa, né, que muitas pessoas aí, elas tendem a jogar pelo seguro, ou seja, cara, eu tô cômodo nesse momento, eu não vou arriscar, eu não vou comprometer de repente um capital, eu não vou iniciar um novo projeto. Por quê? Porque a minha situação nesse exato momento ela está muito cômoda. E realmente, né, eu não tiro a razão. Por quê? As perdas, elas costumam ser mais severas, né, emocionalmente, do que os ganhos. Pensa o seguinte, perder R$100, por exemplo, é muito mais impactante, né, emocionalmente do que você ganhar R$100. Por isso, né, muitas pessoas elas deixam de arriscar porque preferem aquilo que já está garantido, pois não tem, né, aquele risco, porque não tem aquela necessidade de repente de empreender, aquela necessidade de colocar em risco realmente, né, o seu tempo, né, empregado, de repente o seu dinheiro, né, executado ali em um projeto. Então, assim, a maioria das pessoas, elas têm esse medo, eu não tiro a razão,
mas você tem que ter, né, a liberdade de começar a arriscar em certos objetivos da sua vida. Ah, não, eu quero iniciar a minha empresa. Poxa, começa ali, né, faz um produto mínimo viável, né, inicia com o que você tem, não espera deixar tudo perfeito, né, para iniciar. Por quê? A maioria das pessoas se limitam, né, o tempo que eu vou, né, desprender para fazer aquilo. Poxa, eu estou numa situação tão boa, mas de repente a sua situação pode melhorar muito mais. Por quê? Por uma simples atitude que você toma. E é isso, galera. Basicamente, né, o nosso vídeo, né, se encerra por aqui. Se você gostou, né, desse vídeo, já deixa um like, comenta de repente ali um outro erro, né, que você comete, principalmente aí no ramo de negócios, né, no ramo financeiro, né. Ou então, né, manda esse vídeo para as pessoas que você sabe que tem, de repente, um erro como este, né? O erro, por exemplo, da ancoragem, né? Se ancorando em pessoas que não, né, não beneficiam ela, ou, né, aquele medo, né, de desempenhar outro papel, né, igual esse último que a gente falou, ou, né, até mesmo aquelas pessoas, né, que caíram ali, né, no custo irrecuperável. Poxa, né, eu gastei tanto tempo, tanto dinheiro, né, ou eu fiz isso a minha vida toda, eu vou abrir mão logo agora. Cara, manda esse vídeo para essa pessoa, né, que pode ser, de repente, uma forma de abrir a mente dela, tá bom? E é isso, muito obrigado e até a próxima aí, meus valorizados. Tchau, tchau!